Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre e vocês estão em mais um vídeo do canal Jogatina. O tema de hoje é os jogos que levaram o PlayStation 1 ao seu limite. Levaram e ainda leva, né? Esse console aqui, console da Sony, 32 bits, poderoso demais. Na época do seu lançamento ele foi revolucionário. Mas antes de a gente começar pro vídeo, faz aquela mãozinha, né? Se inscreve aqui no canal, dá o like, ativa o sininho para não perder conteúdo, porque eu tenho conteúdos aqui semanalmente, tá bom? Então, bora pro vídeo. Como eu disse anteriormente, esse console aqui, o Play 1, ele foi revolucionário na época. Todo mundo queria ter ele para jogar jogos em 3D. A gente estava acostumado a jogar Mega Drive, jogar Super Nintendo, que não se engane, eu não estou menosprezando, mas são, até porque o Mega Drive é um dos meus consoles preferidos, né? Mas eles eram gráficos de 16 bits, eles eram pixelizados. Então, quando veio o Play 1 foi uma revolução e todo mundo se espantou. Só que tiveram alguns jogos no decorrer dele que elevaram ao máximo o seu hardware, que levou ele no limite, que precisou ele rodar 100%, ele ficar quente para conseguir rodar esses jogos, que conseguiram tirar o máximo que a plataforma podia ter em questões de gráficos. E agora aqui eu vou falar cada um deles e vou falar brevemente sobre eles. Então, para cabeçar nossa listinha, eu tenho Tekken 3. Cara, esse jogo de luta na época, eu lembro que eu me reunia com meus amigos para jogar. Na época eu ainda não tinha o Play 1, então a gente jogava nas locadoras, se reunia para jogar, e eu lembro que foi revolucionário, porque a gente não precisava mais ir num fliperama para jogar jogo de luta, a gente podia jogar ali com um console de mesa mesmo, né? Claro, a gente ainda tinha que pagar porque tinha que jogar na locadora, mas eu lembro que quando eu consegui o meu Play 1 e a gente se reunia lá em casa para jogar Tekken 3, que obviamente eu sempre jogava com o Ed, porque ele era muito apelão e era muito legal, assim, porque a gente era acostumado a jogar nos fliperamas, jogos de luta, né, Marvel Super Heroes, Marvel vs Capcom, enfim, mas quando eu pude jogar o Tekken, ele foi sensacional, assim, eu e os meus amigos, a gente passava final de semanas inteiros disputando partidas no Tekken. E os gráficos dele são um exemplo de que levaram o videogame no limite. Claro que hoje a gente vai olhar, os gráficos não são tão bons, né? Até porque os primeiros 3D hoje em dia são feios. Mas para aquela época era demais. Muito bom mesmo. Tekken foi revolucionário na sua época. Saindo de um jogo de luta, vamos para um joguinho de aventura, ou survival horror, pode ser, que é Dino Crisis 2, ou Dino Crisis 2, Dino Crisis 2, sei lá, cada um fala como quiser. Eu falo Dino Crisis 2, e é isso aí. Eu lembro que na época, quando eu joguei Dino Crisis, eu tava jogando muito Resident Evil, então o Dino Crisis pra mim foi sensacional, porque eu gostava muito de Jurassic Park, e tu poder jogar ali praticamente um Jurassic Park nos videogames ali era bom demais. E os gráficos desse jogo eram sensacionais. Eu lembro que eu tomava cada susto quando os dinossauros saltavam na tela, que era muito parecido com os zumbis saltando na tela de Resident Evil, né? Mas o Dino Crisis também foi um que marcou a época, e tanto o 1 quanto o 2. O 3 já, né? A gente sabe qual é que é. E é um dos jogos que eu queria muito um remake. Imagina um remake de Dino Crisis, de Dino Crisis. Eu acho que ia ser sensacional. Ou pelo menos uma continuação, quem sabe um Dino Crisis 4. Vamos esperar, né? Partindo para um terreno que não é muito meu forte, assim, que são os jogos de corrida, a gente tem Gran Turismo 2. Eu lembro que foi uma febre na época, Gran Turismo, e eu não era muito dessa febre, mas um dia eu resolvi dar uma chance e peguei na locadora o Gran Turismo 2 e eu fui surpreendido. Os gráficos desse jogo, eles são bons demais e isso elevou muito a capacidade. Eu lembro que o meu Play, na época ele parecia que ia levantar voo e esquentava, e isso é um indicativo de que ele tá penando ali para rodar esse jogo, né? E eu acabei jogando bastante, tinha aquela função de tirar a carteira, era bem legal, assim, eu confesso que eu tinha um preconceito na época, porque muita gente falava, e eu nunca fui de jogo de corrida, então eu acabei não jogando, mas depois que eu joguei, não me arrependi. Ele é muito bom, os gráficos para a época são muito bons também. Saindo de jogo de automobilismo para o jogo de navinha. Não é bem um jogo de navinha, né? Mas é um jogo de avião, que é Ace Combat 3. Também um jogo com gráficos sensacionais, tá? Também foi revolucionário nos jogos de avião.
Os gráficos são sensacionais. Ele é quase como praticamente um simulador de voo com menos opções, assim, mas tem muitas missões para fazer, são missões legais. O jogo é muito bom, eu gosto muito de Ace Combat 3 e ele é mais um que tem, pra época, os seus gráficos foram revolucionários, eram ótimos gráficos e era um ótimo jogo. Tem casos que o jogo tem gráficos sensacionais, mas o jogo não é muito bom. Mas esse não é o caso, porque Ace Combat é um jogo muito bom e os seus gráficos são muito bons. Ele com certeza elevou o hardware do Play 1 ao máximo. Partindo para outro gênero agora de jogos, né, de joguinhos, de videojogos, vamos para a área do RPG. Tem 3 RPGs que eu vou citar aqui, que eu só vou citar brevemente, não vou me ater muito a eles, porque eu quero fazer vídeos especiais sobre eles, que são Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX e Chrono Cross. Ambos jogos da Square, ambos jogos de RPG e ambos jogos sensacionais. Não se engane, eu não tô falando aqui que não tô deixando de fora Final Fantasy VII por preconceito, porque eu não gosto, porque também era modinha, né? Porque na minha época tinha isso, o jogo que era muito modinho, o pessoal meio que escanteava, né? Não, mas os gráficos de Final Fantasy VII não se comparam aos de Final Fantasy VIII ou IX. Eu lembro que na época eu fiquei maravilhado com as CGIs que tinham esses 3 jogos, tanto os Final Fantasy quanto o Chrono Cross, e são jogos assim que o Final Fantasy mesmo, ele foi uma mudança, Final Fantasy VII pro Final Fantasy VIII, pela primeira vez a gente tem ali os personagens em escala real, digamos assim, né? Os personagens andando pelo mapa, tem toda aquela situação, as Guardian Forces, cara, era demais dar uma Guardian Force, o Ifrit, por exemplo, ou a Shiva, ou qualquer outra Guardian Force, que era teatral, né? Às vezes dava uma cansadinha, né? Ter que ver tudo aquilo, às vezes tu dava toda a luta, tinha que dar uma Guardian Force, às vezes era cansativo, né? Mas na época era maravilhoso ver aquilo. E o Chrono Cross nem se fala, porque o jogo todo é muito lindo, né? Então são outros jogos aí que são exemplos de processamento desse console na época. Chegando ao finalzinho da nossa lista, eu tenho aqui mais um jogo de luta, que é o Bloody Roar 2. Sensacional. Vocês estão vendo aí na tela agora. Não era tão bom quanto Tekken, tá? Mas eu gostava muito de jogar ali com os animais, né? Com os lutadores sendo animais também ali. O jogo é muito bom, os gráficos são muito bons, eu gosto muito dos gráficos desse jogo. Eu acho que os gráficos dele até são um pouco melhor que os jogos do Tekken, tá? Que o jogo do Tekken, no caso o Tekken 3, mas eu prefiro o Tekken 3 porque eu acho um jogo melhor, mas os gráficos de Bloody Roar 2 eu acho muito melhor do que Tekken. O penúltimo joguinho da nossa lista é Silent Hill, o grande survival horror Silent Hill. Esse jogo também é um jogo que é graficamente impressionante, a cidade com aquela névoa, a gente ficava meio perdido, ele é imersivo, a gente consegue se imergir dentro desse jogo, os cenários são muito bem trabalhados, os personagens são bem trabalhados, as expressões, pequenas expressões, a gente sabe que ali, como eu disse, o 3D daquela época, ele não era um 3D muito bom, assim, mas ele é um jogo bom demais. Muita gente, foi um fenômeno na época. A sua sequência Silent Hill 2 também foi um fenômeno, mas propriamente esse Silent Hill 1, além dele ter sido revolucionário, graficamente ele é muito bom, a mecânica dele é muito boa, é um jogo fluido de jogar para a época. Hoje em dia ele tá um pouco datado. E o último joguinho da nossa lista, não poderia faltar, um dos melhores jogos de Play 1, com os melhores gráficos também, um dos melhores gráficos, que é Parasite Eve 2. Sim, esse não posso dizer que é um survival horror, né? Mas ele é meio misturado com RPG, com algumas dinâmicas estratégicas ali. Então é um jogo muito curioso para a época, né? Ele também, eu não gosto de falar muito essa palavra revolucionário, porque na época tudo que tu faz de novo é revolucionário, mas hoje em dia não é tanto, né? Mas o jogo, assim, graficamente, ele é impressionante. Também tem as CGIs, né? Eu lembro que na época eu era apaixonado por CGIs, e não só eu, todo mundo falava das CGIs, e ter capacidade para processar todas essas CGIs não é qualquer console que consegue. Então esses jogos que foram lançados mais perto do final da vida útil, né, do Play 1, quando já estava quase trocando para Play 2, normalmente eles são jogos com gráficos melhores, porque as empresas já sabem o poder que o videogame tem. Mas ainda assim, antes do final da vida já tinham jogos bons, com gráficos bons e que as empresas já estavam à frente do seu tempo, como foram alguns que eu citei agora. Então,
cheguei ao final do vídeo. Não te esquece de se inscrever, compartilhar esse vídeo aqui. Comenta aí se tu gostou, se faltou alguma coisa. Tem outro jogo que tu acha que é graficamente impressionante que precisa estar aqui nessa lista? Se tu acha que eu deixei algum de fora, comenta aí que eu faço a parte 2 desse vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau!